Olá, meus amigos cascavelenses, sou o Anderson Fortes, aqui do Casca City Podcast, e hoje estamos iniciando em mais um episódio com uma pessoa especial para mim, porque ele, sendo jornalista, me deixou aqui. Como é que fala, amor? Como é que fala quando tá apurado? Como é que é, Jairo? Quando a gente tá apurado, assim, o Jairo me deixou apurado. Eu aqui sem experiência de jornalismo, né? Nós começamos há pouco tempo, numa área aí bem paralela, né? Mas estamos aqui hoje com o Jairo, que já tem uma grande experiência aí no jornalismo. E tem também aqui em Cascavel o jornal Pitoco. Seja muito bem-vindo, Jairo. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, um abraço para você, pro o nosso Anderson Fortes, a Daiane, a Suelen, a equipe toda aí do Casca City Podcast. Olha, aqui é assim, né? Eu também, se você me desse um apartamento para vender, um imóvel, eu ia tremer na base, não é? Porque realmente cada um com a sua especialidade, né? Então o microfone para mim é tranquilo, mas a visita com a chave na mão com o cliente já me traria muitos problemas, né? Eu é que agradeço a oportunidade e o convite de estar participando aqui com os seus ouvintes e espectadores. Ótimo, eu que agradeço de ter aceito aí o convite, né? De vir aqui. O Jairo também, pessoal, quem não segue o Jairo do Pitoco, né? Como é que é a rede social de vocês, do Instagram? Eu tô com ela aberta aqui. Obrigado pela oportunidade, mas é o @Pitoco, o pessoal pode seguir a gente no Instagram, ou se quer conversar comigo no CPF, né? Jairo.eduardo.pitoco. Exato. Também o Eduardo começou... O Eduardo.jairo? Jairo.eduardo.pitoco. Já quase me confundiu no nome aqui. Uhum. O Jairo, pessoal, também está com um podcast. Quem não acompanha, pode acompanhar também. Qual que é o acesso para o pessoal te acompanhar lá no podcast? Claro. Tá no YouTube, tá nos tocadores de música aí, de podcasts. É o Pitocast, o podcast do Pitoco. Você está convidado. Tem algumas entrevistas lá que as pessoas já podem acessar, com a Olga Bongiovanni, com o Altair Santos Olebrão, com o Passarinho, não é? Agora, mais recentemente, também com o Paulo Ciarra, o pai do Shopping Catuaí. Enfim, lá você acessou acessa os demais. Desculpe aí os entrevistados que eu não citei, mas enfim, lá temos um portfólio bacana para as pessoas acompanharem. Legal. Quem não acompanha ainda, por favor, acompanha ele lá também, né? Jairo, vamos lá. Quem é o Jairo? O Jairo começou no jornalismo. Antes do jornalismo, o que o Jairo fazia? Jairo no jornalismo, e como foi pra essa área? Vamos lá, então. Eu acho que essa história começa lá na escola Manuel Ludgero Pompeu, no Alto Alegre. Aqui, né? Aqui pertinho. Quando a escola Manuel Ludgero Pompeu estava ali na Avenida Assunção. Depois ela veio um pouquinho mais aqui para baixo, né? Virou Escola Estadual do Alto Alegre, se eu não me engano, ali onde nós estudávamos. Chamava-se na época Grupo Escolar. Eram escolas de madeira, né? Bem rudimentares. Isso segunda metade dos anos 70. E no quarto ano primário, que se chamava na época, com 10 anos de idade, eu fui o vencedor de um concurso municipal de redação, em âmbito municipal, concorrendo com crianças de toda a cidade. Talvez ali já se manifestasse uma aptidão, um dom para a escrita, para a palavra escrita, não é? Depois, mais tarde, mas lógico que eu não percebi isso, né? Mais tarde, com 18, 19 anos, no quartel, quando eu fui servir ao Exército na companhia de comando, inventamos um jornalzinho lá. Um jornal mural. Dentro do quartel já. Dentro do quartel. Um menino ainda, né? Um jornal mural, a gente colocava na parede. Meio que assim, na linha Recruta Zero, né? Enfim. Mas aí, quartel já viu como que é quartel, né? Logo foi censurado o nosso material, lá não pude mais escrever o jornalzinho do quartel. Depois eu cursei letras na UniOeste também. Inventamos um jornalzinho lá, o Fagulha e tal. Então foi assim surgindo naturalmente. Aí eu vim pro jornalismo mesmo quando, em um dos raros momentos em que eu estava em sala de aula, porque eu militava no movimento estudantil, DCE, centro acadêmico, estava mais fora do que dentro da sala. Um momento que eu estava na sala de aula, veio então um convite
do coordenador do curso de letras, para que os alunos ali interessados fossem fazer um teste lá na TV Carimã, que eles estavam precisando de um redator. A TV Carimã era das organizações Martinez, não existe mais. E a sala toda foi fazer o tal do teste para ser redator lá na TV, né? Eu acabei tendo um pouquinho mais de sorte e fui o escolhido. E ali eu comecei, então, no jornalismo. Na TV eu trabalhei como repórter, comentarista, redator, não é? E depois engatei toda uma profissão que já tem aí mais de 30 anos, né? Em 1997 culminou com o Pitoco, quando nascia, então, o nosso jornal. Que legal. Então, o Jornal Pitoco já tem quantos anos? Vamos para 28 anos, Sim. agora em janeiro de 2025. Eu comentei contigo antes que quando eu vim para Cascavel, já na empresa que eu vim trabalhar, já recebi o Jornal Pitoco. Então, já faz uns 16 anos. Era uma folhinha de sulfite, né? Era. É. Agora aqui, ó, pessoal. Quem não conhece ainda, consegue cortar para cá, meu amor? Aqui, ó. Quem não conhece, essas são as edições do Jornal Pitoco e elas são entregues que dias, que datas? Sempre às sextas-feiras. Nós Às temos sextas-feiras. 3... Oi, Sueli. Como vai? Ó, veja, nós temos esse jornal toda sexta-feira, com exceção de uma sexta-feira do mês que a gente circula com a revista. Nós temos 3 edições jornais, uma edição revista por mês. Tá. Para receber esse jornal aqui, como é que faz, Jairo? Então, nós sempre tivemos o entendimento de que para você aumentar sua independência editorial, você tinha que pulverizar as fontes de receita, capilarizar. Então, por isso a gente trabalhou sempre muito em cima da assinatura do jornal, para que o próprio leitor financie. Isso amplia a nossa independência editorial, porque você não está dependendo de um anunciante, de um político, de um dono da cidade. Você tem um conjunto de pessoas, como se fosse um financiamento coletivo, que ajudam a bancar o jornal. Então, o jornal circula por assinatura. Da mesma ideia, né? Digamos assim, e a ideia é a ideia da cidade. Não é? A gente não tem... eu sempre digo que o Brasil se rendeu a algumas ideologias idiotizantes, tanto de um lado como de outro. Gostei dessa palavra aí, idiotizante. Então, a gente, na verdade, trabalha com foco muito centrado no pluralismo, no espaço para todos, no equilíbrio e nas notícias da cidade. Que legal, que legal. O pessoal que está escutando nosso podcast, eu acho que pode até fechar os olhos, né, e só ouvir e vai identificar quem que é o nosso convidado, né? Não é verdade? Ontem, quando ele chegou aqui, comentei que eu escuto aquele seu período na Rádio T aqui de Cascavel e você comenta pela manhã. E eu comentei contigo que ontem caiu 2 vezes, né? Então, né? Realmente escuta mesmo, né? Olha, tem que ser muito firme para permanecer conectado quando cai 2 vezes, porque isso irrita o ouvinte, né? Não, mas nós estamos querendo até, estamos mexendo lá na técnica para consertar isso, né? Mas eu estou na T há mais de 10 anos, fazendo um comentáriozinho breve ali de 7, 8 minutos, assuntos da cidade, eventualmente alguma coisa nacional, eventualmente alguma coisa da conjuntura internacional, mas procuro focar aqui na aldeia, porque a exemplo de vocês que atuam no mercado imobiliário, e alguns de vocês se especializaram em imóveis de alto padrão, outros se especializaram em Minha Casa Minha Vida, né? Outros se especializaram em... Então, também na comunicação, você precisa fazer um recorte para um nicho, e não tem como eu no Pitoco ou no meu comentário no rádio querer competir com a Rede Globo, ou com o Insta, ou com o Google, ou com a Meta. Não, essa disputa é muito desigual. Então você tem que escolher um segmento em que você vai atuar, um recorte, e foi o que nós fizemos. Nós recortamos para a cidade de Cascavel, certo? Legal. Então, já disse lá atrás o filósofo, né? Queres ser universal? Conheça a sua aldeia. E nós conhecemos muito bem a nossa aldeia. Tanto assim que a gente escreve muitas reportagens históricas. A Su está vendo lá agora uma que eu fiz sobre o Homo cascavelensis, em que a gente conta a trajetória, quem era o cascavelense em cada uma das décadas. Anos 50, anos 60, anos 70, porque até os tempos contemporâneos. Vai mudando. Mudando e mudando muito, Anderson. Olha, hoje rápido, o homem cascavelense podia ser um homem corretores, né? Porque tem muito corretor de imóvel, não é verdade? Bastante. Mas lá nos anos 50, o homo cascavelense era um operário da indústria da madeira. Era uma pessoa que estava enfiada numa mata densa de pinheirais, de taquarais, e lá ele estava serrando o pinheiro,
que seria exportado via Rio Paraná, Bacia do Prata, Argentina, para a Europa e para fora, na reconstrução da Europa após a Segunda Guerra. Então tem pinheiro de cascavel hoje, possivelmente, numa mesa assim, de um palácio francês. Onde está o Macron despachando, onde está o primeiro-ministro da Alemanha despachando, pode ser que tenha um pinheiro cascavelense lá na mobília. Porque, assoalho também, né? No assoalho, porque foi exatamente a araucária aqui da região exportada para a reconstrução da Europa na Segunda Guerra Mundial, como também para a construção de Brasília. Então, o homem cascavelense da época era um operário da indústria da madeira. Depois eu vou trazendo essa história mais para perto, até chegar ao homem contemporâneo, o cascavelense contemporâneo. E para poder entregar um conteúdo assim, Anderson, tem que conhecer bem a história da cidade. Mas você conhece, né, Jair? Tem que conhecer bem. O Jair conhece. Me ajudou muito nisso meu pai. Meu pai chegou aqui exatamente no dia 12 de outubro de 1952, com 16 anos. E o meu pai contou muitas histórias. Era um contador de histórias. E como eu convivi muito com ele, muito de perto, inclusive ele morou na minha casa em seus últimos anos, não é? Eu pude absorver toda essa sabedoria, esse conhecimento, para poder transmitir hoje para os nossos ouvintes e para os nossos leitores. Show de bola. Eu vi que você trouxe três exemplares do jornal, né? Já com a data para frente. Você trabalha já quantas semanas antecipado? Olha, eu até gostaria que fosse assim, sabe, Anderson? Mas eu não sou muito de antecipar as coisas, não. Antes, pelo contrário, eu sou meio postergador, sabe? Aquele cara que posterga, esse texto que eu podia fazer com o Anderson aqui hoje, acho que eu vou fazer segunda-feira. Não, é tudo assim meio em cima do laço, viu, Anderson? Jairo, com a sua experiência no jornalismo, já tem uma ótima experiência aí. Como que você vê esse surgimento, principalmente, inclusive você tem um podcast, né? Como que você vê o impacto do podcast influenciando principalmente assim, no exemplar impresso? Olha, eu fiz um casamento do impresso com outras plataformas. Então nós, lá atrás, ainda nos anos 90, nós já fomos o primeiro veículo de comunicação de Cascavel com participação na internet, com presença na internet. Então, a tecnologia nunca nos assustou. Ela sempre foi entendida como uma aliada em que a gente pudesse trabalhar junto um modelo tradicional de mídia, como é um jornal impresso, com todas as possibilidades que se abrem pelas plataformas. Então, hoje o nosso jornal é híbrido, né? Ele é entregue para o assinante no papel e também na sua versão digital. Então, eu tenho fotos de assinantes lendo o jornal em Paris, lendo o jornal em Dubai, lendo o jornal em Nova York, tem uns que leem até no celular, aqui no relógio inteligente e tal, enfim. É assim, você tem que fazer o acompanhamento desse processo. E o Pitocast veio nessa toada porque eu faço para as plataformas, né? Eu tenho lá o link, eu tenho a presença do Pitocast nas plataformas, mas eu também reproduzo as entrevistas que eu faço aí no veículo impresso. Que legal. Eu entrevisto alguém lá, eu aproveito esses conteúdos, jogo para dentro do impresso e o mundo da comunicação virou isso, virou multiplataforma. Nós não temos nenhum receio com relação a isso, muito pelo contrário, é muito bem-vinda a tecnologia no nosso trabalho. Ajuda até para receber informações bastante, né? Hoje uma entrevista, você não precisa se deslocar lá para o Floresta fazer uma entrevista lá, você pode fazer uma ligação de vídeo, você pode fazer pelo WhatsApp, né? Eu sempre acho que o jornalista tem que sair da redação e olhar no olho do entrevistado, certo? Mas quando isso não é possível, as tecnologias de informação nos permitem que de outra forma seja feito. Como que vocês têm... Eu falo vocês, porque vocês são jornalistas atuantes mesmo, vocês estão todo dia atuando no jornalismo. Nosso podcast é um serviço paralelo que a gente faz, né? Lá no futuro for o nosso principal, Deus abençoe que seja, né? Mas como que vocês lidam com o acelero de informações erradas, principalmente nas redes sociais? Fake news, né? Desinformação, porque o cara gera uma informação errada e dissipa muito rápido. E daí a verificação desses fatos, como que vocês lidam com esse... Eu já disse para você que eu não sou adepto da teoria da conspiração, mas algumas coisas não são obra do acaso. Sabe, quando determinados movimentos políticos que saíram das cavernas da Idade Média, né? Começaram a desacreditar
a imprensa tradicional, a imprensa profissional, parece que havia aí mesmo um interesse de credibilizar o tiozão do Zap, sabe? Aham. O tiozão do Zap é aquele que recebe uma informação contaminada, acredita naquilo e passa para frente, né? E aí ele vai contaminar outras pessoas com informações equivocadas, erradas, embaladas, né? Muitas vezes isso não é obra do acaso. Existe um tal de escritório do crime, existe um tal de um lugar específico em que as pessoas se juntam para produzir fake news, Aham. seja para monetizar canais do YouTube, seja para efeitos meramente políticos ou eleitorais, enfim, resumindo essa conversa, eu acho assim que o jornalista e o empresário de comunicação que vive desse meio, ou seja, que ele atua profissionalmente Aham. nesse meio, Isso. ele tem algo a perder quando ele veicula algo mentiroso, certo? Ele tem algo a perder, ele pode perder anunciante, ele pode perder credibilidade, ele pode perder assinante, ele perde receita, certo? Sim. O tiozão do Zap e essa turma da política, eles não têm nada a perder. Né? Até porque, como é que você vai perder credibilidade se você não tem credibilidade, né? Exato, Então você não tem nada a perder. Não é o teu negócio aquilo também, certo? Então eu acho que é importante as pessoas distinguirem muito bem o que é o jornalismo profissional do que essas malandragens do fake news. O jornalista profissional, ele faz a verificação dos fatos, né? Isso é legal. Eu gosto muito de ouvir são 10 minutos na T que você tem pela manhã, Eu né? acho que nem dá 10. Eu entro ali por 7h44, tá? Os seus espectadores estão convidados. Rádio T 93.1 FM, né? A rádio de maior abrangência aqui na região, maior alcance, né? A gente entra por volta de 7h42, 43, 41, ali no comecinho dos 40 e prossegue ali até 50 e pouquinho, 8, 9, às vezes 10 minutos. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir. Obrigado. Eu acho que eu podia dizer que eu sou comunicador desde os 10 anos, embora fosse um menino muito tímido na época. E a professora até dizia assim: crianças, estão vendo as notas do Eduardo? Me chamava de Eduardo. Estão vendo as notas dele? Por que vocês não são igual ele? E não fazem as notas que ele faz e tal? É porque eu era muito envergonhado e só estudava mesmo. Enquanto a piazada fazia aquelas bagunças. Fazia bagunça, o Jair estava deitado nos livros. E aí, aos poucos, eu fui me soltando e dá para dizer assim que desde quando eu sou um comunicador, provavelmente desde que eu assumi então essa função na TV Carimã de redator, em que eu teria mesmo que me expandir, que me soltar, que deixar a timidez de lado, né? E poder construir isso. Mas, digamos assim, o tempo foi lapidando o comunicador, né? Que legal. Eu tinha muita dificuldade de fazer um ao vivo, de falar de improviso e tal. E isso eu fui superando aos poucos. Eu acho que isso tudo é uma construção, né? Você vai maturando. Agora, se for olhar o lado acadêmico da pergunta da Suelen, eu fiz letras na UniOeste, nunca exerci a profissão, né, na área de educação, mas era algo que estava mais próximo do jornalismo. Não havia curso de jornalismo em Cascavel na época, não é? Eu era bancário e acadêmico de letras ao mesmo tempo, não é? Aí só tinha a Universidade de Jornalismo, curso de jornalismo, em Ponta Grossa. Ponta Grossa. Estava longe pra gente. E então, quando a Univel trouxe o curso de jornalismo, eu compus a primeira turma. E até eu não ia nem entrar, né? Porque eu já estava exercendo a profissão, não tinha nenhum problema, não precisava de um canudo para exercer a profissão, sim. não é? Mas aí a Univel mandou uma proposta de meia bolsa, né, de jornalismo. A Univel ajuda bastante, né? Para os jornalistas que já estavam no ramo e tal. Eles trouxeram vários jornalistas veteranos que já estavam no ramo. Vamos pegar assim, a minha turma era híbrida, né? Era composta de estudantes jovens, de meninos e meninas que tinham concluído o ensino médio ali recentemente, e profissionais de comunicação que já estavam há muito tempo no mercado. Era eu, Padaria, o Nilson Fante, a Tânia Claire, Marcon, o Jorge Guirado, quem mais? O Marcos Piaia. Vou esquecer alguns. Sempre que a gente cita nomes, a gente acaba cometendo algumas injustiças, né? Mas tinha um grupo de veteranos mesclado com um grupo de jovens. E ali eu cursei, então, o jornalismo no início dos anos 2000, na primeira turma da Univel. Não me arrependo, eu acho que agregou. Somou. Você comentou do Padaria. O Padaria, eu quero entrevistar ele aqui também. Tem que fazer contato com o Padaria, gente. Pra gente bater um papo aqui. Trazer esse pessoal com isso. A gente tá com podcast também, né? Sim, eu acompanho ele. Padaria largou as baladas pra ir pro podcast. Acompanho muito ele. Acompanho ele
redes sociais, hein? Padaria e suas quentinhas. Só que não é marmita, tá, gente? Quando a padaria fala de quentinhas, não é marmita não, tá? Abraço aí pro Padaria, que eu acho que ele vai dar e acabar acompanhando um pedaço desse nosso podcast aí. Abraço ao Padaria. Jairo, você acredita que a sua voz é a sua identidade? Em muitos momentos, sim. Eu tô num restaurante, eu tô em algum lugar, que eu peço um prato, peço alguma coisa, eu já percebo que alguém da fila tá me olhando. Um ou outro e tal. Aí, já faço um aceno, oi, como vai e tal. Dali a pouco a pessoa já se solta e fala, olha, você é fulano lá da rádio e tal. É eu e tal. Eu já agradeço a audiência, porque o rádio tem isso, né? Se você está no seu carro se deslocando, como a Sueli estava descrevendo agora há pouco, e está ouvindo a pessoa que está ao microfone, você também não vai poder acionar o seu serviço de câmeras para ver quem é a pessoa. Você vai ouvir, você está dirigindo, né? Você está atento àquilo. E aí a voz do locutor, a voz do comentarista, do jornalista, acaba ficando muito familiar para você, que fica parecendo até que é da sua família. Aí quando você ouvir essa voz em algum outro contexto, num ponto de ônibus, numa fila de banco, não sei aonde, não sei se ainda existe fila de banco, que ninguém mais vai em banco, né? É difícil agora. Enfim, A fila diminuiu. Aí você ouve aquilo imediatamente e você põe uma identidade naquela voz. Né? Porque não existe duas vozes humanas iguais. Né? Como não existe dois seres humanos iguais. Então, cada um tem a sua identidade. Não é? E é interessante isso porque, digamos assim, o rádio, ele viveu todo um momento romântico no meio do século passado e tal, que era o grande veículo de comunicação de massa, em que as pessoas que estavam ouvindo numa cachola lá no sítio, o que se falava no rádio, até digo para vocês, se possível, acessem o Pitocast, ouçam a entrevista que eu fiz com o Altair Santos, o Lebrão, lá no Pitocast, que ele entra um pouco nesse assunto. Eu provoquei ele para ele entrar nesse assunto do que era o rádio e o que é hoje. E as pessoas então romantizavam, ficavam imaginando quem era o locutor, quem era o dono daquela voz. Ficavam imaginando, mas como é que é essa pessoa? É alta, é grande, é pequena, é magra, é gorda, é velha, é novo, sabe? E não tinha essa possibilidade de todas essas câmeras que nós temos no estúdio hoje aqui de apresentar quem é a pessoa. As redes sociais que apresentam quem são as pessoas do rádio, né? Então havia todo um romantismo naquela época, quando se imaginava quem era o locutor. E ele era uma celebridade, mas ninguém conhecia o seu rosto. Né? Passaram a conhecer, depois começaram a circular algumas revistas, final dos anos 60, início dos anos 70, a revista Cruzeiro, a revista Manchete, e ali apresentava o locutor do horário tal da Rádio Nacional do Rio. É esse aqui, tá aqui a foto dele, é fulano de tal, né? Enfim, perdeu-se um pouco desse romantismo, né, mas ganhou-se muito com o nosso espectador podendo interagir com a gente mais de perto. Jairo, você acredita que com esse acelero, essa rapidez das redes sociais, da comunicação, podcast, YouTube, aí um monte de plataforma, você acredita que o rádio vai acabar ou não? Bom, quando o rádio surgiu, e na sequência veio a TV nos anos 50, falou-se que a TV ia matar o rádio. Isso não aconteceu. Depois vieram aí as redes sociais com muita força e o mundo digital. Falou-se que o jornal impresso iria desaparecer. Não foi o que aconteceu. E eu posso testemunhar isso porque eu tenho o sistema híbrido, eu não teria nenhum problema que de repente sumisse o impresso. Mas não é essa a realidade que eu vejo, porque, para citar um exemplo, no auge da pandemia, eu tirei meus jornaleiros da rua, até porque eu tinha alguns vulneráveis ali com comorbidades e tal. Temos 14 jornaleiros, né? Para fazer esse trabalho de entregar o jornal para a cidade inteira. Nós fechamos a cidade inteira com a entrega do jornal. E ficamos ali um mês entregando só a versão digital do jornal. Eu tive muitos problemas com os meus assinantes. Eles não querem. Eles querem. Quer dizer assim, uma fração deles aceita ler no celular, ou ler o jornal espelhando o WhatsApp ali num PC, numa tela maior e tal, ou num tablet. Mas a maioria quer o impresso. Eles querem o papel na mão. Tentar tomar o café da manhã. Pois exato. O formato do Pitoco favorece isso, é mais compacto. Papel couché, né? Papel caro para imprimir e tal, mas entrega todas as cores, fica bonito, né?
Não é possível fazer o movimento de pinça ali na foto, né? Que não vai aumentar nem diminuir, né? Mas tá ali o jornal e as pessoas preferem assim. Então, o rádio não morre, o impresso não morre tão cedo, não é? Uhum. Pode ser que esteja datado, mas eu não eu digo para você que não é hoje, amanhã, nem em 5 anos, nem em 10. Não. Possivelmente vai acontecer, mas não está num cenário de curto ou de médio prazo, né? E as mídias, o que elas vão fazer? Elas vão se entrecortar, vão se cruzar. Hoje eu não sou um jornalista da imprensa escrita, hoje eu sou um profissional também do rádio, também do podcast, também da rede social, também do Instagram, enfim. Eu acho que cabe ao profissional de comunicação agregar e unir todas essas plataformas e saber desempenhar em cada uma delas com as suas características. Legal. Cara, tem uma pergunta aqui que a Sueli me encaminhou no celular. Eu acredito que essa pergunta se encaixa mais pro momento ao vivo, principalmente em rádio. Já teve algum momento constrangedor? Porque no rádio você não consegue tirar, né? É ao vivo ali, né? Mas em gravação, já teve algum momento constrangedor que não pôde ir pro ar ou algo assim? Alguma entrevista, por exemplo, que você fez e não pôde ir pro jornal impresso? Olha, às vezes eu esqueço algumas coisas que eu gravei no celular. Aí, dali uns 2 meses, o entrevistador fala: Ô, Pitoco, mas e a entrevista que você fez não vai sair? Ah, é mesmo, deixa eu resgatar o gravador lá. Mas não, eu acho que é mais comum acontecer alguma intercorrência no ao vivo, né? Né? Ao vivo pode acontecer, por exemplo, como eu gravo na gravo não, eu faço ao vivo lá da minha residência, Uhum. né, pelo telefone celular, eu não vou ao estúdio, né? Aliás, essa é uma característica que perpassa o rádio, que vem para a TV. Ficou muito fácil fazer TV. Quando eu estava na Carimã e você precisava entrevistar alguém, eu tinha que deslocar toda uma equipe, um equipamento pesado. Se fosse fazer um ao vivo, então, Deus o livre de equipamento que ia. Né? Nossa, era uma loucura isso. Hoje não, hoje você faz por uma como se fosse uma ligação de vídeo. Você entrevista uma pessoa, põe na tela, a pessoa pode estar em Nova York, pode estar onde estiver, você está ali conversando com essa pessoa. Então isso tudo ficou muito simples e muito fácil. Eu faço da minha residência, só que tem algumas intercorrências de áudio, sabe? Tem um galo, né? Tem a Luna, que é a cachorrinha. Tem 2 passarinhos muito inquietos lá. O Bob. O meia canta lá. O Bob é um deles, é um canarinho muito inquieto, né? Tem uma calopsita. Eu começo a falar, ela quer me imitar e tal. E a cachorrinha eu tenho que pôr no colo, porque vira uma gritaria sem fim, né? Enfim, tem algumas intercorrências. Mas nada que abale a nossa possibilidade de interagir e até humaniza, não é? Humaniza, eu ia comentar isso. Humaniza, porque as pessoas falam, olha, esse cara que né? está falando é um de nós, né? E quando você consegue criar essa empatia com o ouvinte, com o leitor, você está construindo uma relação mais sólida, né? Ótimo. Jairo, já vamos nos minutos finais aí. E aproveitando a sua experiência, qual a dica que você passa para quem quer começar no jornalismo? Olha, comunicação, jornalismo, né? Essa sim, área. sim. Eu diria para você que talvez a nossa profissão esteja distribuindo menos oportunidades, né? Pelo menos nas mídias tradicionais. Porém, há toda uma avenida para trabalhar nas plataformas, né? Também é um local muito concorrido. Eu acho assim que um grande ativo a ser conquistado por qualquer comunicador e por qualquer pessoa que esteja passando uma mensagem para uma segunda pessoa, terceira pessoa, é obter algum espaço no tempo das pessoas. Porque esse aparelhinho aqui de tela multicolorida, aqui retangular e tal, ele devorou o tempo das pessoas. Engoliu o tempo das pessoas. Eu sei muito bem que quando eu estou no ar, na rádio, ao vivo, eu estou num ambiente muito disputado e muito competitivo. Porque vamos imaginar que a Suelen esteja dirigindo o seu carro às 7h40 da manhã e ela sintonizou 93.1 na T para ouvir os pitacos do Pitoco, né? Olha quantas opções ela tem. Ela pode ter um CD, tem carro que tem toca CD, no meu ainda tem, toca CD, né? Ela pode ter um pendrive com as músicas que ela gosta. Ela pode ter uma plataforma, uma playlist, ela aciona apertando um botãozinho só e vai ouvir as músicas que ela ama, que ela escolheu, que ela selecionou. Ela pode trocar de estação. Veio a propaganda, puf,
Nós estamos todos muito ansiosos, né? Isso. Vê a já propaganda, pula. aperta um botãozinho e joga para outra emissora, não é verdade? Ela pode simplesmente desligar tudo e conversar com quem está ao lado dela, né? Ou ela pode querer um momento de silêncio, de paz, né? Enfim, olha quantas intercorrências pode haver numa participação ao vivo. Então eu digo para você que para esses meninos que estão entrando agora, que se apaixonam pela comunicação, que gostam, tem que buscar um nicho, né? Tem que buscar um espaço, buscar uma plataforma em que você possa se distinguir na multidão. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa complexa. Agora eu não quero desestimular. Temos muitos talentos aí. Inclusive essas mídias permitiram que surgissem talentos, sei lá de onde. Aquele cara que chutava a bola lá nas traves, lá não sei onde. Como é que é o nome daquele cara? Luva, não sei o quê. Luva de pedreiro. Luva de pedreiro. Olha, surgiu esse cidadão lá. Quando que um cara desse seria alguma coisa na vida? Não estou diminuindo ele, mas pelas circunstâncias que o cercavam, né? Como que ele ia ser descoberto? Nunca, jamais. Ele virou um tal de luva de pedreiro porque ele inventou umas acrobacias lá na bola lá e tal, deu um nome interessante para a coisa e virou uma, não sei se uma micro, uma macro celebridade. Mas enfim, as janelas e as oportunidades estão abertas, mas tem que ter talento, tem que ter vontade, tem que estudar o meio, tem que encontrar um nicho. Que legal, que legal. O nome Pitoco. Olha a Suelen mandando. A Suelen tá nos bastidores aqui, gente. Que ela tá lá nos bastidores. E ela mandou mais uma pergunta aqui pro Jairo. O nome Pitoco deu origem de onde? Da onde surgiu esse nome Pitoco? Eu vou ter que contar uma historinha, então. Então vamos lá. Olha, fico pensando no pós-vida já, sabe? Gente, quando eu saí dessa pra uma pior, né? Tem gente que fala que é dessa pra uma melhor, né? Eu acho que é dessa pra uma pior, né? Eu saí dessa pra uma pior. O que eu vou fazer com o corpício, né? Será que eu vou doar pra Unioeste? Tá, pro tanque de formal deles, para os estudantes de medicina, de secar, aquela coisa toda? Ou será que eu vou voltar ao pó, né? Uma coisa que eu já decidi que eu não vou fazer é pôr num cemitério. Entendi. A gente já dá trabalho uma vida inteira para as pessoas, aí depois de morto vai dar trabalho de novo. Ir lá, alisar túmulo, levar florzinha. Não é. Definitivamente não é a minha opção. Então, ou eu vou virar pó, ou eu vou pro tanque de formal. Mas daí eu pensei bem, mas o tanque lá da Unioeste, doar o cadáver lá pros caras lá, sempre vai ter alguém que vai dizer assim, ó, esse. E aí vão olhar as partes ali e vão dizer, agora eu entendi por que o jornal dele era Pitoco, né? Você imaginou como é que vai ficar a minha reputação, Anderson? Aí perdi uma eleição, né? Tadinha da Sheilinha, né? Então, mas não, isso é apenas uma descontração. Como é que surgiu esse nome Pitoco? Pitoco é algo miniaturizado, é algo pequeno, né? E também porque a imprensa da época, com todo respeito aos colegas, né? Por favor, não se ofendam com isso, mas a imprensa da época, ela era amarrada em estruturas políticas e ela tinha o que a gente chama de rabo preso, né? Ou com um político, ou com o dono da cidade, ou com o cara que instalou as porteiras na cidade, enfim. E era muito chapa branca a imprensa na época, certo? E aí a gente já saiu com um nome assim, Pitoco, sem rabo preso com ninguém, para demarcar o território. É o que eu acabei de falar agora há pouco aqui, você tem que ter um diferencial. Sim. E aí a gente ia para pancada mesmo naquela época. Era um jovem jornalista, era meio irresponsável. Enfim, era um Pitoco sem rabo preso com ninguém. Foi isso que estimulou o nome. E a gente arrumou um mascote simpático aí e tal, e acabou dando certo. O que era para ser apenas uma brincadeira de jornalista, que o nosso negócio não era isso. Nosso negócio era assessoria de imprensa. Nós tínhamos uma empresa de assessoria de imprensa chamada Clipping News, agência de notícias. Isso no início dos anos 90. E aí surgiu o jornal, porque a gente já tinha uma redação montada e tal, mas era uma brincadeira, uma folhinha de papel para brincar, né? Para colocar algumas notícias, umas piadas, uma descontração, encher o saco, incomodar os políticos e tal. Era isso, mas depois acabou virando o nosso negócio principal. E hoje tá aí por toda a Cascavel, né? Só o Cascavel? Só Cascavel. Só Cascavel, como se Cascavel fosse pequeno, né? Em Cascavel nós somos líderes do mercado, em número de assinantes e de leitores, né? Mas nós temos um trabalho no eixo do poder, que é Cascavel, Curitiba, Brasília. Então, alguns dos principais personagens que têm algum vínculo com o Paraná, todos são nossos assinantes, os deputados federais, os secretários de Estado. Em Curitiba nós temos um trabalho assim, porque é muito fácil fazer isso agora, porque você manda assinatura no Zap Zap do assinante, né? Então, a gente tem uma repercussão também nesse eixo.
dos chamados formadores de opinião, de quem tem poder, de quem vai decidir, de quem vai fazer, de quem vai acontecer. Inclusive, todos os principais players do agronegócio da região, todas as principais cooperativas de crédito ou cooperativas agroindustriais, todos são clientes do nosso jornal. Legal. Para nosso orgulho. Jairo, para assinantes ainda do jornal, tem espaço ainda? Opa, para assinante é uma escala que não termina nunca, né? Quanto mais tiver, melhor. Você está convidado, espectador do nosso podcast do Cascacite, né? Você está convidado a assinar o Pitoco. Para isso, você só manda um oi para mim lá no Instagram, ora. @jairo.eduardo.pitoco e tá tudo certo, né? Ou entra no site do Pitoco, né? Lá você não precisa nem conversar com ninguém. Lá automaticamente você preenche os dados e já passa a receber o jornal toda sexta-feira. Olha aí, maravilha. Que bom. Ele trouxe 3 exemplares para nós ali. Isso. Show? Jairo Eduardo. Jairo Eduardo Fabrício Lemos. É comprido o negócio. Quero agradecer a sua vinda aqui, o aceite do convite. Em nome da nossa equipe, Suelen está nos bastidores, a Daia também está ali trabalhando. Quero agradecer em nome do Cascacite Podcast o aceite do convite e ter vindo aqui prestigiar, né? Trazer várias dicas aí, vários insights aí que a gente vai pegando no meio da conversa desse bate-papo. E os nossos ouvintes também, quem ainda não acompanha o Pitoco, acompanha o Pitoco, assina o jornal dele ali, né? Tá fácil o acesso aí para quem quer acompanhar o Pitoco, né? Perfeito. Eu quero agradecer o convite, Anderson Fortes, a Dai, que tem nome de princesa, não é? A Suelen é um nome, uma liderança importante de Cascavel, gente. Fiquem de olho nesse nome. Suelen com 2 L's, Suelen. Suelen Fortes. 2 L's e 2 T's. E em especial você, espectador do podcast, né? Deixar um abraço, saúde para você. Se você não tiver absolutamente nada para fazer às 7h40 da manhã, você sintoniza lá no 93.1 e ouça os Pitacos do Pitoco. Obrigado, Anderson. Saúde e um abraço a todos vocês. Pessoal, esse momento da Rádio T é legal quem tá levando o filho na escola, né? Um momento ideal para você ouvir. Você já acorda, já começa o seu dia já sabendo das notícias, sabendo aí dos pitacos do Pitoco aí todo dia, tá bom? Quero agradecer quem nos acompanhou, quem ainda não nos segue que eu te cego. E o episódio de hoje é um oferecimento aqui, como comentei contigo, Eduardo. Eu e minha esposa, nós somos corretor de imóveis. E fica passando aqui na televisão, aqui os nossos parceiros. E hoje o episódio é um oferecimento AP45. E embaixo aqui está o telefone para contato. Você quer aprender a fazer investimento em imóvel, você quer adquirir seu primeiro imóvel, você que quer aprender a fazer alavancagem com imóvel, chama a gente ali que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Jairo, mais uma vez, muito obrigado e sucesso. Que Deus abençoe muito a sua vida e prospere cada vez mais. Saúde para todos nós e até breve. Amém.